Graça e paz, amados. Um prazer estar com os irmãos aqui nesse culto online. Que Deus abençoe a nossa vida. E vamos louvar ao Senhor. Esse cântico, vem que é esta hora da adoração.
Continuando louvando ao Senhor, vamos estar cantando Já Refúgio a Glória Eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Amém? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Os clarins que chamam os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Os remidos triunfantes, seu fulgor hão de cantar. Vencido vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido vem Jesus. Bom dia, meu amado irmão e irmã. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você aí na sua casa, onde você estiver, ou no trabalho mesmo, e que nós possamos entrar na presença de Deus com adoração, com louvor, na presença dele, como igreja. A igreja não é o prédio, mas nós juntos, mesmo que seja assim, dessa forma, né, por internet. Eu queria conversar com vocês nessa manhã um assunto que às vezes nos faz pensar. O que Jesus faria no seu lugar? Existe um livro que diz assim: em seus passos, que faria Jesus? E eu queria ler um texto que está aqui em Filipenses, capítulo 2. Se você tiver sua Bíblia aí, pode abrir ou acessar. Capítulo 2 de Filipenses, do versículo 5 até o versículo 11, que diz assim, na minha versão: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, como igreja, chegar à tua presença, ó Deus, e dizer que o Senhor é digno de todo louvor e honra, e adoração e glória. Aceita, ó Deus, nosso louvor e fala conosco nessa palavra, em nome de Jesus. Irmãos, é comum se deparar com inúmeras situações difíceis na vida. Isso é comum para todos nós. E em todas essas situações que nós nos deparamos, nós temos que tomar decisões que nem sempre sabemos se é o certo fazer ou se não é o certo fazer. E é nessas horas que uma pergunta pode fazer toda a diferença. E essa pergunta é o que eu fiz. O que Jesus faria? O que será que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar, na minha posição? O que Jesus faria se ele estivesse sofrendo a mesma pressão que eu sofro, o mesmo problema que eu tenho, a mesma dificuldade, a mesma luta, a mesma dor? O que Jesus faria? Nesses momentos de incertezas, como Jesus agiria? E nós lidamos com muitos desafios no nosso dia a dia. Nós temos muitos desafios. É no trabalho, é na igreja, é em casa, é com os filhos, é no relacionamento conjugal, é na vida espiritual do nosso dia a dia como um todo. Nós temos muitos desafios. Quando temos a oportunidade de agradar a Deus, nós às vezes pecamos. Então são decisões, são desafios que nós temos a vencer. E em tudo isso, todas essas situações, saber o que Jesus faria pode ser a diferença entre uma vida feliz ou uma vida de frustrações constantes que nós podemos passar a viver. Muitas pessoas vivem uma vida de frustração constante, porque não sabe que decisão tomar, não sabe o que fazer, não deixa que o Espírito Santo o conduza. Mas a grande verdade é que nem sempre queremos tomar a decisão baseados no que Jesus faria no nosso lugar. Algumas vezes nós falamos, mas não agimos dessa forma. E sabe por quê? Porque Cristo sempre buscou, a busca do Senhor Jesus foi agradar a Deus acima de todas as coisas. Enquanto nós, muitas vezes, procuramos agradar a nós mesmos, as nossas paixões, os nossos pensamentos, as nossas situações benéficas. Tomar a decisão de Cristo, sem dúvida, é a melhor escolha, sim. Mas certamente não é a mais fácil. Não é a mais doce para nós. A decisão de Jesus foi ir para a cruz. Essa foi a decisão de Jesus. E a prova disso é o simples fato de nós professarmos a nossa fé cristã. Algo nos coloca como alvos agora em confronto com um mundo repleto de facilidades e dificuldades. Facilidades para o pecado, para as decisões que lá fora nos convidam, nos chamam, e dificuldades para olhar a palavra de Deus e decidir seguir a palavra de Deus. Nós temos na Bíblia motivos para crer que pensar como Cristo produz frutos em nós, frutos maravilhosos em nossa vida. Viver como Cristo produz em nós, agora a imitação de Jesus, frutos maravilhosos. Então, irmão, veja,
Veja os exemplos nas nossas vidas. Veja o exemplo lá dos discípulos. Como discípulos de Cristo, apesar de todas as perseguições, insistiram na pregação do Evangelho. Insistiram em pregar o Evangelho. E sabe, queridos irmãos, a experiência intensa que tiveram com Cristo, ela foi suficiente para dar a eles o conhecimento da verdadeira paz, do que é a verdadeira paz, em meio a todo um momento de tragédia, um momento de dificuldade, de perseguição. Trouxe o conhecimento real do que era a felicidade, do amor, da esperança de vida eterna para aqueles discípulos, porque eles decidiram pregar o Evangelho, fazer aquilo que Jesus mandou. São vividos na prática de uma vida com Cristo e não só no discurso. Falar e não fazer é um mero discurso jogado ao ar, que vai se dissipar inevitavelmente. Portanto, nós precisamos viver Jesus intensamente, assim como os discípulos viviam. Mas você pode estar dizendo, você pode estar pensando aí agora na sua casa, no seu sofá, isso é uma utopia? Não é tão fácil assim? Não é desse jeito? Nós vivemos num mundo diferente daquele mundo dos discípulos. Nós vivemos num mundo distante, séculos de distância, que muitas coisas evoluíram, conceitos. Mas, irmãos, a pergunta que persiste é a mesma pergunta que nós estamos fazendo. Afinal, o que Jesus faria? O Jesus que é o mesmo daquela perseguição. O Jesus que é o mesmo de ontem, e de hoje e de amanhã. A Bíblia fala isso lá em Hebreus. O que Jesus faria? Ele foi totalmente obediente ao Pai. Foi isso que ele fez. O que Jesus faria, e essa é a nossa resposta, ser obediente ao Pai. Ao optar por tomar decisões, pensando o que Jesus faria no lugar deles, dos discípulos. Os discípulos de Cristo travaram muitas batalhas com o mundo. Batalhas, muitas vezes, quase que invencíveis. Mas em todas elas, eles saíram espiritualmente vitoriosos, porque estavam certos de que aquela certeza da salvação e a promessa de vida eterna eram muito melhores do que qualquer recompensa passageira neste mundo. Portanto, o que Jesus faria e o que eu devo fazer é ser obediente. Obediente ao Pai. Obediente ao que a palavra de Deus nos ensina. Eu preciso ser obediente. Foi com base nisso que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 8, verso 18, ele diz assim: porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não tem nem comparação, o apóstolo Paulo fala isso. É claro que nós estamos vivendo dias terrenos aqui, enquanto estamos aqui na terra, difíceis, claro que com muitas vezes dores, incertezas, lutas, mas Paulo diz, olha, isso nem pode ser cogitado a ser comparado com o que nós temos a herdar de vida eterna. E o mesmo Paulo, ele escreve, para mim o viver é Cristo. Ele decide, ele já dá a opção para ele, viver é Cristo. O morrer é lucro, está lá em Filipenses também. Ele já diz o que ele quer, porque é isso que Jesus faria. A obediência ao Pai faz com que ele tenha essa certeza. E ele pode, de fato, experimentar na pele todas as aflições do que significa se questionar. Esse questionamento, essa dúvida, a cada momento. O que Jesus faria no meu lugar? O que será que Jesus faz? Será que Jesus estaria fazendo agora, nesse momento que eu tenho que tomar a decisão? Paulo teve muitas decisões a serem tomadas. Então, com certeza, ele passou isso, ele viveu isso. O que eu devo fazer? Qual a decisão certa?
E aí ele escreveu em certo momento, já no fim da sua carreira, ele diz: combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Está dizendo, eu tomei a decisão correta, tomei a decisão acertada, porque eu sei agora o que Jesus faria. Viver na dependência de Deus é fazer a vontade dele, é ser obediente ao Pai. E agora eu posso dizer, eu fiz a decisão correta, a decisão acertada. E nós somos desafiados a olhar para a nossa vida e nos questionar se o que temos escolhido, se o que temos feito, se o que temos pensado reflete ou não a glória de Deus. Será que o que eu tenho feito tem refletido a glória de Deus na minha vida? Será que o fato de eu ser um crente nominal, sem viver isso na minha vida, reflete a glória de Deus? Será que algumas ações sem a ação do Espírito Santo sobre a minha vida reflete a glória de Deus? Jesus faria isso se estivesse no meu lugar? Nós temos colocado a mente de Cristo acima da nossa, para que diante das circunstâncias nós possamos pensar o que Jesus faria no meu lugar. Nós temos feito isso. A mente do Senhor Jesus, ela tem sobreposto a nossa mente, para que nós possamos pensar o que Jesus pensa. Então nós somos, irmãos, chamados a cumprir os ensinamentos de Cristo na prática, não somente em um discurso inócuo, muitas vezes um discurso vazio, que não reflete o que Jesus faria. Nós somos chamados a fazer o que Jesus faria na prática, a cumprir os seus ensinamentos, a ser obediente, porque dessa situação parte a fé que caracteriza a vida do cristão, em guardar as palavras de Cristo, em obedecer os ensinamentos de Cristo, colocá-las em prática, ou se esquecer e agir por conta própria, em todas as situações, em todos os momentos, em todas as decisões. É uma decisão que precisamos tomar: ser um cristão nominal ou um cristão de fato obediente ao Senhor Jesus e fazer o que Ele faria em todo o tempo. O Senhor Jesus afirmou assim, lá em João capítulo 14, verso 21, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, portanto ele partiu para a ação, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É a palavra de Jesus. O Senhor vai se manifestar a mim e a você a partir do momento que eu guardar de fato a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor, fazer de fato na prática aquilo que o Senhor Jesus faria, aquilo que Ele quer fazer em nós. Quando olhamos para um ser humano, qual o nosso pensamento a respeito dele? Quando olhamos para aquela criatura criada por Deus, qual o nosso olhar para aquela pessoa? Muitas vezes nós olhamos talvez com um olhar de superioridade, dizendo assim, como que quem quer dizer: eu estou salvo, portanto eu sou melhor. Em outras palavras, quem é ele? Quem é essa pessoa? Quem é essa criatura? E às vezes então nós mudamos o nosso olhar, como quem é aquele que muda de rua, de calçada, para não encontrar aquela pessoa, para não falar com ela. Jesus faria isso? Na prática, é isso que Jesus faria? Então, os ensinamentos do Senhor, os mandamentos, o obedecer ao Pai, é ter o olhar de Jesus sobre a humanidade. É nós refletirmos o olhar de Jesus sobre a humanidade. Quando nós
fomos aceitos por Deus. O amor dele agora invadiu o nosso coração, e ele está em nós. O Espírito Santo está em nós. E agora nós temos o olhar de Jesus sobre as pessoas. O que aquela pessoa está pensando? O que ela está vivendo? Quais são as dificuldades? Quais são as lutas que estão passando? O que eu vou fazer por ela? Quantas vezes o Senhor Jesus chegou às pessoas e disse: o que queres que te faça? E quantas vezes nós precisamos refletir o olhar de Jesus, fazer a mesma coisa que ele faria se estivesse no nosso momento, nesse momento que vivemos. Experimenta, meu querido irmão, experimenta colocar esse exercício em prática. Sair um pouco do discurso, ou daquilo que a gente imagina, somente que seja, que vá acontecer, mas experimente sair um pouquinho só desse discurso e vamos para a prática e veja o quanto as suas decisões vão mudar. Veja quais as decisões serão mudadas consequentemente nas nossas vidas. Se preciso, coloca lá, faz uma listinha no papel, escreva ali, coloca no papel. Se preciso, faça um cartaz, cole na parede, o mais visível possível na sua casa, o que Jesus faria no meu lugar. Ao responder talvez uma palavra áspera, o que Jesus responderia? Ao travar um diálogo com o filho, com a filha, o que Jesus faria? Talvez ao ensinar, orientar os filhos, como Jesus orientaria? Ao ter um diálogo com a minha esposa, com o meu sogro, minha sogra, o que Jesus faria? Qual a sua postura? Qual a abordagem que ele teria naquele momento? Ao decidir tomar um prejuízo, talvez, sobre alguma coisa que me fizeram, assimilar aquilo, o que Jesus faria? Será que ele cobraria com toda a enfatidez sobre essa questão? Será que Jesus seria inflexível? Será que Jesus diria: não, esses são os meus direitos que eu conquistei? Será que eu tenho que ter aquele meu direito adquirido? Será que é isso que Jesus faria? Ou será que Jesus olharia com outro olhar? A decisão que Jesus tomaria talvez seria outra, bem diferente dessa que eu tomo. Irmãos, saber à luz da Bíblia o que Jesus faria no meu lugar, talvez isso não te faça mudar de opinião. Talvez isso não te faça. Talvez isso não te faça mudar de decisão. Talvez isso não faça mudar de ação pela dureza do seu próprio coração, não pela palavra. Mas certamente vai fazer com que você entenda quais e entenda melhor essas consequências de uma escolha errada, de uma escolha que Jesus não tomasse, até que seja tomada a decisão correta, a decisão que Jesus tomaria. Quero chamar a atenção para você essa manhã, para que você tome a decisão que Jesus tomaria. Eu quero chegar ao término dessa nossa meditação, desse nosso pensamento, dizendo que é necessário que agora, para aqueles que têm uma nova vida, uma vida com Cristo, uma vida diferente, aqueles que passaram da morte para a vida, aqueles que o apóstolo Pedro chama eles de sacerdócio real, nação santa. Eu quero chamar a atenção sua e minha para que a gente entenda que as nossas decisões têm que ser colocadas, têm que ser baseadas, têm que ser alicerçadas no Senhor Jesus Cristo. É Ele quem é o nosso mestre, é Ele quem é o nosso Senhor e Salvador, é Ele quem é o nosso
professor em todas as situações. Você já pensou sobre isso? Você já perguntou sobre isso? Perguntou ao Senhor, de fato, nas suas orações, o que Ele faria se estivesse no seu lugar? Eu queria que você pensasse sobre isso. Abaixe a sua cabeça aí, feche os olhos, ore comigo e pense sobre esse assunto. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor e quantas vezes nós temos tomado decisões que não te agradam? Quantas vezes nós fazemos as coisas erradas, coisas que poderiam ser bênçãos, mas nós, ó Deus, temos tomado posições erradas por causa do nosso eu. E nós, ó Deus, queremos agora colocar diante do Senhor a nossa vida, a vida do nosso irmão que está ali, ó Deus, assistindo esse momento. Queria colocar, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja falando, Espírito Santo de Deus, toca em nós, mostra, ó Deus, a Tua vontade e responda a essa pergunta: o que o Senhor faria no meu lugar? Em nome de Jesus. E Deus te abençoe nesse dia. Amém.